Ensinamento de Meishu Sama, O Caminho da Felicidade, página 55. Pergunta de ministro: o espírito protetor está sempre fora do corpo do homem? Ou há momentos em que fica dentro de nós? Resposta de Meishu Sama: há vezes em que ele trabalha fora do corpo do homem, o que ocorre em situações de perigo iminente. Por exemplo, na possibilidade de um acidente. Mas ele, estando forte, pode impedir tal acontecimento, chegando até a desviar a pessoa para outro lugar, longe do perigo. Há uma luta constante entre o espírito protetor e o espírito secundário, sendo que o protetor sempre orienta o indivíduo sobre as decisões que deve tomar. E quanto maior a fé, mais facilidade a pessoa tem em captar essas orientações. Porém, nos momentos em que se está com a fé enfraquecida, o espírito protetor também se enfraquece. Quando uma pessoa ingressa na fé, a força do seu espírito protetor aumenta, e assim ele se torna mais forte para vencer o espírito secundário. E nessas circunstâncias, constatamos que só coisas boas acontecem. Pergunta de ministro: e o espírito primordial? Resposta de Meishu Sama: o espírito primordial é o grande responsável pela transmissão das orientações divinas para o ser humano. Durante todo o tempo, o espírito primordial está em comunicação com o espírito protetor, ambos da mesma pessoa. E a fé é o elemento facilitador dessa ocorrência. Se a fé for bastante desenvolvida, o espírito protetor receberá a mensagem. Caso contrário, ela será interrompida pelo espírito secundário, que só age por puro instinto, sem fazer a menor distinção entre bem e mal. Contudo, o espírito secundário tende mais ao incentivo do caminho do mal, sem medir consequências, muito menos tendo qualquer juízo de valor, vai permitindo a prática de atos negativos, desde as mais ingênuas mentiras até crimes irreparáveis, aspectos que só irão aumentar as máculas daqueles que os praticarem, fato que os levará a sofrer mais ainda. Ohayou gozaimasu. ございます。A seguir nós vamos ler o original de comentário de Meishu Sama sobre o próximo testemunho.はい。聖守護人の活動。栄光市1153年7月22日のお話です。おかげ話を解説してみると、この第二の奇跡中にある何者かが肩を押さえたため助かったという一節こそ、聖守護人の働きである。聖守護人は人間と同様の形をしているもので、そう感じたのである。ところが、聖守護人は無信仰者の人にも、どんな人にも付き添っているものであるが、普通は力が弱いため、思うように救えない。危機に際し、敏速な活動や邪霊の迫害等に負けるからである。ところが、本教信者となりや、聖守護人も神様の光に良すこととなるから強化され、とっさの場合、自由無下の働きができるのである。この理によって神様が直接救うのではない、救いの力を与えられた聖守護人が救うのである。以上です。Comentário de Meishu Sama. Atividade do Espírito Protetor. Publicado na revista Eiko, número 218, em 22 de julho
de 1953. No seguinte relato, é possível verificar a atuação do espírito protetor. Uma pessoa descreve ter sentido algo que a segurava pelos ombros para salvá-la no momento de perigo. O espírito protetor tem o mesmo formato do corpo humano, por isso quem nos conta esse fato teve a sensação de ser alguém que o segurava. Todas as pessoas possuem um espírito guardião, porém no caso daquelas que não professam uma fé, a atuação do seu protetor é fraca e por isso manifesta um poder de salvação limitada. Em momentos de perigo, não conseguem agir rapidamente e, no caso de ataque de espíritos negativos, não têm força para bloqueá-lo. Para os membros da messiânica, que estão cobertos por intensa luz de Deus, o espírito protetor, que também é banhado por essa luz divina, se fortalece e, numa situação de perigo, é capaz de manifestar infinita e ilimitada força de salvação. Portanto, a pessoa não é salva diretamente por Deus, mas sim pelo Espírito Protetor que recebe de Deus uma força extraordinária. Testemunho. Recebi um milagre de Deus. Publicado na revista Eiko, número 218, em 22 de julho de 1953. Itou Toshikazu, 22 anos, província de Hyogo. Meishu-sama, não consigo expressar em palavras toda a gratidão pelas graças que alcancei após passar a viver na fé. Neste instante, farei o relato dos milagres ocorridos. Tive a permissão de receber o Hikari em 18 de agosto de 1948 e, na época, eu trabalhava na estação ferroviária de Kamigori, exercendo a função de agente conector de vagões de carga. Na noite do dia 28 de março de 1949, após as 20 horas, eu e mais alguns funcionários trabalhávamos na linha férrea em total escuridão, desconectando os vagões de um trem de carga. Para desligar o carro em que eu trabalhava, levantei a trava de ligação e já começava a empurrá-lo pelo trilho a fim de soltá-lo. Quando tropecei, um lampejo de uma fração de segundo passou pela minha mente. Para a direita. Com esse pensamento, rapidamente joguei o peso do meu corpo para essa direção. Não consigo me recordar nitidamente, mas tenho a impressão de que o lado direito dos trilhos era ligeiramente mais baixo. Com isso, me livrei de ser atropelado pelo vagão que eu tinha deslocado e que retornara em minha direção, ou ainda por um trem que pudesse vir pelo lado oposto. Mais tarde, refletindo sobre esse lampejo que surgiu em minha mente, tive a certeza de não ter sido um pensamento produzido por mim mesmo, mas sim um aviso vindo de Deus. Por essa graça e por estar aqui hoje, agradeço a Meishu-sama. Outro incidente aconteceu quando eu estava conduzindo o alto de linha, um carrinho ferroviário para a manutenção. No final do trajeto, quando fui descer do veículo, não percebi os dormentes que estavam depositados na parte de trás, e o peso deles deslocou o carrinho que veio em minha direção. Caí no chão pensando que minhas pernas seriam esmagadas pelo peso do veículo, mas senti que ela estava com que erguidas fora do trilho. Nesse instante, fiquei pasmo ao vê-las inteiras. Levantei-me para comprovar de que não estavam machucadas e pude constatar, entre lágrimas, que tinha acontecido um milagre. Obrigado, Meishu-sama, não tenho como agradecer tão imensa dádiva. No entanto, o milagre maior de todos ocorreu quando eu estava transportando uma carga que seria levada para a matriz. Eu puxava um carrinho de mão com a caixa que continha os valores arrecadados da bilheteria e, em certo momento, percebi que ela tinha se soltado e indo cair nos trilhos. Apavorei-me e nem pensei direito quando vi que havia um trem se aproximando rapidamente. Só pensei em pular nos trilhos para pegar a caixa.
mas no momento em que fui descer da plataforma, senti alguém segurando meus ombros. Isso me fez parar e somente a caixa foi destruída. Mais tarde, encontrei-me com o Sr. Ida, que me encaminhou para a fé, e contei a ele o ocorrido. Com muita segurança, ele disse que certamente tinha sido Deus que havia me segurado. Percebi a intervenção divina em todos esses momentos em que fui salvo, e por isso agradeço imensamente. Muito obrigado, Meishu-san. Mm. 僕はあれだね、鉄道の仕事をしてないから、そういう事故は合わなかったんだけど。Nunca trabalhei, né? Nunca trabalhei em linha férrea e eu não sei, né? Esse tipo de acontecimento é novidade para mim. でも皆さん経験あるかもしれないけど、車を運転したり、自動車で街を歩いたりすると、やっぱり守られてるなっていうか、事故からなんていうか、助けてもらってるっていうか、それは何回も経験していると思うんですけどね。どうなんだろうか。Nós não trabalhamos em linha férrea, mas vocês todos devem ter passado por experiências parecidas, principalmente quando dirigimos o carro, né? Que nós estamos sendo protegidos. Essa sensação. そうですね。気がつかないうちに助かっているというか、そういうこともたくさんあるんじゃないかと思いますけどね。Também várias vezes, às vezes a gente nem percebe que a gente foi salvo, também. Né? 一回びっくりするようなことがあって、かなり前の話なんですけど、今そこの神様のところになんていうかな、釘隠しがあるね、金具があるんだけど、それを前に頼まれて東京に買いに行った時のことなんですけど、大体地図とお店の名前と住所は分かったんだけども、今みたいにカーナビゲーションか、カーナビがないから正確な地図はないんだね。それで上野っていう町で、昔の町だからややこしいんだよね。番地もないし、それで一生懸命っていうか探したんですよ、その町に行って。Isso aconteceu com ele. Já faz algum tempo, quando ele foi comprar esses enfeites dourados que está pregado na coluna. E era uma cidade bastante antiga, a cidade onde vende esses artefatos de templo. E ele pegou o nome da rua e o local, somente para ir comprar. それでよくわかんなく、街の中に入ってよくわからないから、じゃあ車を止めて聞いてみようと、どこにそのお店があるか。それである店に入って聞いたんですよね。こういう金具を売ってる店はどこにあるかって。そしたら聞いた店が行きたかったその店だった。ちょうどその店の前に車が止まって、降りて聞いたがその道だった。Que era bastante complicado essa parte do bairro de Tóquio antiga, então ele não teve jeito, desceu do carro e foi perguntar aonde fica, e ele levou uma peça, né, para perguntar onde que vende essa peça. Aí quando chegou para perguntar nessa loja, perguntando onde vende essa peça, falou, é aqui. だから連れて行ってくれるっていうかね、そういう一緒に歩いてるっていうか、そういう感じですね、やっぱりね。
E aí eu senti a sensação de que, né, a proteção anda junto, né? Quer dizer, ele vem junto, ele o trouxe, né? O levou para a loja certa. まあ、そういう話もあるし、あとは、なんかこう、そう、前に、仏像っていうか、仏様の石でできたのがあって、それが誰か持って行っちゃって、どっか行っちゃったんだね。誰か持って行っちゃったんだ。仏さんの頭をね、大事にしていたやつ。それで、どこに行ったかも全然わからないし、で、一日ぐらいかな、ずっと考えたんだけど、全然わからないんだ。それで、ある時に、なんていうか、イメージが来たんだね。あそこにあるって。あそこのお店にあるって。考えもしなかったんだけど。考えてもしないイメージが、ものすごくなんていうか、現実的に浮かんだんですね。そしてそれがね、もう絶対にあると自分で信じられるんだ。面白いね。そういう考えっていうか、来るんですね。それがよそから来てるのが分かるっていうか、教えてくれてるのが分かるんだね。それで、お願いします。Que ele faz já um tempo também que tinha uma estátua antiga, divindade estátua antiga, que estava de pedra, né, no jardim, e um dia sumiu essa estátua. E aí eles procuraram, não acharam, e que um belo dia veio na cabeça dele a imagem dessa estátua onde estaria. で、それで、そこのお店に行ったらね、奥の方にあるんだよ、それが。誰か売りに来たって。安く売っていったって。それで、じゃあこれ僕は、探してるやつだから、買うからって言ってね、戻ってきた。面白いね。E aí ele imaginou, viu, né, a estátua numa loja, viu assim na cabeça dele, viu exatamente onde estaria na loja, numa loja de antiguidades. E aí ele foi atrás e justamente no mesmo lugar que ele viu, né, na imagem anteriormente, ele viu essa estátua em loco, né, no local. E aí perguntou, essa estátua está à venda? Ele falou, eu comprei barato, uma pessoa veio vender barato, né? Aí falou, quanto custa, né? Eu falei, tal. Aí ele comprou de volta. だから考えもしない考えてもいないことが頭に浮かぶっていうか起こるっていうかそういうことは結構やるんですね。面白いですね。Não é pensar, né? Ela vem do não pensar e aí vem essa inspiração do protetor. Né? だから今日のこの話も今日は何の話しようかと思ってプロテトールに聞かなきゃいけないと思って。E aí ele ficou em dúvida que assunto que ele iria falar, né? Então ele pensou, vou pedir para o protetor. まあ少し教えてくれたから、教えてもらったから。Eu acho que ele me ensinou um pouco, me fez lembrar um pouco desses episódios. だからまあ普段はあんまりそのプロテトールのことは考えないんだけども、やっぱりこう近くにいつも守ってもらってるっていうか、一番近くの友達っていうか、
なんていうかな、近い、本当は一番近い存在なんだよね。24時間一緒にいるし、いつも自分のことを守ってくれてるから、もっとこう、コミュニケーションを取るっていうか、はい、ありがとうっていうか、時々なんかこう聞いてみるっていうか、もうちょっとこう、通じ合うっていうかな。はい、うん、それに行くと、もうちょっといろいろ教えてもらったり、いろんなことが起きてくると思うんだよね。ただ、普段見えないし、感じないから、うんとこう遠くに行ってるんだと思うんですけどね。まあ、その辺を感じましたね。É que no dia a dia, a gente não pensa muito no nosso protetor. Mas se parar para pensar, ele é o nosso maior amigo, né, da nossa alma. E pensar mais nele, agradecer a ele, ter uma conversa com ele, né, faz com que abra mais um canal de comunicação e para a própria nossa felicidade, né, ajudaria bastante. そういうお話で、何か参考になったら結構ですけど。ありがとうございます。Tomara que, né, fui. Obrigado. ありがとうございました。Vejamos então. Esse testemunho, recebi um milagre de Deus, Itou Toshikazu, né? Pelas datas aqui, ele tinha, quando fez o testemunho, tinha 22 anos. Mas nos quase acidentes, a data foi de 48. Então ele tinha 17 anos trabalhando, né, no linha férrea. E mais do que nunca a gente sabe que jovens é o que mais precisa, né, do espírito protetor por perto, por ser bastante, né, às vezes inconsequentes, né, tudo. Precisa do protetor bem atuante. E como ele já tinha recebido o Hikari, fez com que o protetor conseguisse todas essas atuações, né? E aqui eu não sei bem depois o que aconteceu com ele, mas eu acho que o protetor conseguiu tirar ele desse emprego. Porque, né, perigoso, né? E é assim que funciona. É assim que o protetor nos protege, né? Tem espiritualistas que falam que, né, o espírito protetor, que a gente fala espírito protetor, guardião, eles falam como anjo da guarda, né? Que todos nós temos um anjo da guarda. E eles ensinam, inclusive, quando você vai cumprimentar alguém, não só cumprimentar a pessoa em questão, e sim também cumprimentar o anjo da guarda da pessoa. Né? Interessante esse jeito de pensar, né? Obrigado. E eu acho que o principal, onde Meishu-sama nos ensina aqui, é dar força ao protetor. Né? Quer dizer, a partir do momento que você entra no plano da dedicação, né? Ou seja, entrar no caminho de Deus, trabalhar para Deus, o protetor automaticamente recebe uma força extra, né? E como nós sabemos, Meishu-sama nos ensina que nós somos uma junção de 3 espíritos, né? Nosso espírito primordial, né? Que é a alma, a essência nossa de cada um de vocês, o espírito protetor e o espírito secundário, né? Hoje, os desenhos animados para criança
por pedagogos e tudo, e eles acham melhor não, por não estimular talvez a violência, tudo, não passar mais um Tom e Jerry, um filme do Pernalonga, essas coisas tinha muita violência assim em termos né? Mas que a gente assistia muito esses desenhos e sempre tinha o bem e o mal, né? O anjinho e o capetinha do lado, um falando para fazer a coisa errada e outro falou, não faça isso, né? A gente assistia em muitos desenhos isso, né? Mas é mais ou menos essa é a realidade, né? Fica o espírito protetor e o espírito secundário tentando levar cada um para o seu caminho, né? E Meishu Sama coloca como uma porcentagem também, né? Então, o espírito protetor está com 60%, né, de autuação, o secundário com 40%, né? Ou às vezes o inverso, né? O espírito secundário com 80% e o protetor com 20%, ou às vezes o secundário 100%, né? O protetor não consegue fazer mais nada, né? Quer dizer, quando nós praticamos a virtude, quer dizer, o protetor ganha pontos, né, perante Deus. E quando nós praticamos o mal, o protetor perde pontos, né? E quem ganha pontos? Espírito secundário, né? Podemos dizer que, então, o protetor é o intermediário entre Deus e o homem, né? E o espírito secundário, o intermediário entre as entidades negativas e o homem, né? O reverendo, um dia, ele comentou sobre isso e ele falou que muitas vezes o nosso guardião fica muito bravo, né? Muito triste, né? Porque por que meu afilhado não faz nada, né? Sabe o caminho, né? Sabe o que tem que ser feito, mas por que não faz nada? E meio que sente até uma certa vergonha perante os outros anjos, né? Que não consegue ensinar, né? Não consegue passar. É que muitas vezes a pessoa em questão está tão cego de desejo, cego pelo apego, né, às coisas do mundo, que não tem o que fazer, o protetor. Somente esperar. Esperar e rezar, né, para que ele desperte. E o que nós estamos assistindo no mundo, na nossa sociedade atual, é bem isso, né? Esses dias eu assisti um filme com a minha filha, né, bem pertinho, né, de um filme de terror, né, de medo. E era um filme justamente sobre essa possessão do mal, né? Então era um filme sobre exorcizar as pessoas que estão com entidades negativas. Então, num determinado momento, o padre exorcista fala ele ensinando um outro padre, quer dizer, a história toda passa narrando esse aprendiz do outro padre, né? Então ele meio que não acredita, né, em entidades negativas. E aí o que acontece? Um determinado momento, o padre fala assim, mas esse é o maior trunfo do mal. Fazer com que as pessoas não acreditem no bem e no mal, né? Essa é a maior força que hoje o mal tem, é do ateísmo, ou seja, do materialismo, né? Nós estamos vivendo um mundo em que estão sendo uma certa forçação, né, forçado de fazer com que o mundo aceite tudo, né, como sendo normal. Por que as pessoas que estão
imersos na lama. Hoje a gente vê os políticos imersos, né, na lama. Em nenhum momento eles acham que fez algo errado, né? Em nenhum momento acha que foi algo prejudicial, né? Pelo contrário, eles culpam o juiz por ser, né, rigoroso demais, mas que em nenhum momento na consciência não fala assim, eu fiz errado, né? Então está sendo propagado na mídia uma coisa assim bem de aceitar tudo, né? Vale tudo, né? Essa é o que está acontecendo muito atualmente. E isso é um campo fértil para as entidades negativas. Todo mundo, se parar e ser bastante honesto consigo mesmo, sabemos o que é bem, o que é mal, né? O bem trazendo felicidade ao ser humano e o mal trazendo, consequentemente, a infelicidade. Então, esse do espírito protetor, dele receber, né, grande força, trabalhando para Meishu Sama, trabalhando para Kanon, porque é assim, no caso do espírito negativo, nós temos o espírito secundário. O problema maior é quando ele vence muitas vezes a nossa pessoa, né? Começa pequeno, são pequenas coisas, pequenos né, os males, e assim, nessas sucessivas vitórias dentro do nosso espírito, faz com que ele, ganhando pontos, ele consiga reforços. E como o Meishu Sama explica que existem milhões, não é centenas nem milhares, são milhões de entidades negativas espalhadas pelo mundo hoje, então ele ganha reforço. E ganhando reforço, a gente assiste a casos bastante terríveis, achando como é possível um ser humano praticar. E no contrário, mesma coisa. Quando nós conseguimos praticar o bem, o espírito secundário, o espírito protetor ganha forças, e ganhando forças, muitas vezes, se precisar, vem reforço das grandes divindades, né? E por isso de muita gente sentir isso, né? Essa ajuda extra, né? Nós temos um caso de uma pessoa, não é na cidade de São Paulo, é uma cidade menor, num restaurante, estava comendo com a família, e num descuido entrou, né, no buraco errado, né, a comida, e aí engasgou. E você sabe que quando para aqui é muito difícil, né? Aí todo mundo entrou em pânico e começou a ficar, né? Porque sem respiração começou a ficar roxa, né? E todo mundo entrando em pânico, desespero, e nada de alguém pensar que tem que fazer aquele, né, apertar assim para que saia esse pedaço de comida engasgado. E foi deixando e foi ficando roxo e não respirava. E aí a filha falou assim: tem que ministrar jorei, né? E o pai, no desespero também, não conseguiam ministrar jorei por causa do desespero. E aí a filha conta que veio um senhor bem vestido, mas que ela não conseguiu ver o rosto dele, que pegou ela por trás, não falou uma palavra, e apertou de uma vez só. No que apertou, viu a pedaço da carne, né, que estava engasgado por lá. E aí voltou a cor, voltou a respiração dessa pessoa. E que ela
essa pessoa não falou uma palavra. Levantou, deu uma meia volta e foi embora. E que ninguém conseguiu ver o rosto dele. Depois perguntou. Aí depois, para agradecer, ela é uma cidade não tão grande igual São Paulo, é um restaurante que todo mundo conhece todo mundo, foi atrás dessa pessoa, né, que tinha que agradecer. E procuraram. Aí fica na nossa imaginação o que teria sido, né? Mas se, nesse determinado momento que o menino ia pular para dentro do trilho, para baixo da plataforma, ele sentiu segurar, uma mão física, segurar ele, né? Quer dizer, isso é a força que a gente que os protetores conseguem, né? Mas para isso precisa ter a força, né? Para materialmente materializar a força, né, na matéria. Então, para isso precisa de força, né? E tantas outras de pessoas que perderam o trem, mesmo o avião. A gente escuta muito depois de um grande acidente, pessoas virem à televisão falar, estava tudo comprado, mas na hora H não deu certo, né? Tudo são atuações do espírito protetor, né? Então, a própria consciência dele por perto faz com que abra o canal de você com Deus, né? Mas precisa dele, é um canal, né? E ele também melhora no mundo espiritual. São, claro, muito mais elevados que nós, são espíritos muito mais elevados, né? Espíritos de luz, mas que a cada vitória, cada dedicação que vocês conseguem praticar, ele ganha força e, ao mesmo tempo, elevação espiritual. Então, o quanto é recíproco, né? Uma coisa mútua. O bem nosso também é o bem dele, dessa divindade. Então, essa consciência desse nosso espírito protetor, né? Muita gente fala para agradecer no final na noite ao anjo da guarda, né? Pela proteção recebida. De manhã, pedir a proteção, né? Antigamente se ensinava muito isso, né? Oração ao espírito guardião, ao anjo da guarda. Tudo isso, eu acho que é válido para daqui para frente, nesse mundo, principalmente nesse nosso país que está ficando bastante complicado, né? Acordar e não acontecer nada durante o dia e dar tudo certo no final do dia, estamos dando bastante trabalho para o espírito protetor, né? Porque o espírito animal, né, presente no nosso espírito, ele quer praticar sem a noção do bem e do mal, né, mas é puro instinto, né? Vocês que têm animais de estimação, vocês percebem bem o que é um espírito animal, né? Não é bem ou mal, não é questão de bem ou mal, e sim uma questão de puro instinto, né, de sobrevivência, né? E muitas religiões focaram no mal, ou seja, no espírito secundário, e no ímpeto de matar o espírito secundário que está dentro de nós. E isso é impossível, né? Pois ele nasceu com a ordem de Deus, né, cada um ter
esse espírito secundário. Então, em muitas religiões, tenta, através do ascetismo, tenta até essa extinção do espírito secundário da alma. Mas isso é impossível, né? Pois ele faz parte dessa trindade. O que o reverendo sempre nos ensinou é que, em vez de você focar nas partes negativas da gente, o principal é fortalecer a parte boa. Ele falava muito, pessoas que vinham com câncer em determinada região do corpo, eu tenho câncer em tal lugar. Então todo mundo focava o jorei no câncer da região, no órgão afetado. E todo mundo esquecia os outros órgãos, era só ali. Né? E aí vem outro, só ali. Quer dizer, todo mundo focado na parte, entre aspas, negativa, né? E aí o reverendo falou assim, não, vocês devem ministrar jorei nas partes boas, ou seja, que não foi afetado. Então, se é câncer no fígado, então que faça jorei no pulmão, no coração, no rim, em todas as partes, para que, fortalecendo essa parte, ou o câncer não evolua, espalhe, ou que ele tome, igual avançar, né? Que ele avance até o fígado, até conseguir extinguir. Quer dizer, a parte boa avançar, ganhar, né, terreno. Então sempre foi essa orientação que ele nos dava. Então, dentro da alma também é a mesma coisa. Né? Todos nós temos defeitos provenientes desse espírito secundário. E quanto mais a gente tenta extirpar, eliminar esses defeitos, parece que ele cresce, né? Ele fortalece. Né? Então, levar o lado que a gente consegue fazer de bom e praticar, né? O máximo possível, um esforço. Aí, quando menos vocês perceberem, já está bem mais fraco esse nosso defeito, né? Essa nossa falha. Pois a parte que você faz bem começa a fazer parte, né, da sua pessoa, ou seja, você ganha bastante porcentagem, né, dentro do seu ser. Então, é não focar, né, para as coisas negativas, sempre tentando procurar essa parte positiva de todos. Então, do começo que eu falei de cumprimentar o espírito primordial das pessoas também, né? Faz sentido, né? Ou seja, a gente enxergar o lado bom que todo mundo tem, né? Fraco ou forte, todo mundo tem, né? E ter essa consciência. Tá certo que é bastante difícil, né, quando uma pessoa está totalmente cego pelo desejo, pela vontade, pelo instinto do espírito secundário. Então, nesses momentos, é importante a gente fazer oração para o fortalecimento do espírito primordial dessa pessoa. Ou seja, o fortalecimento desse guardião dessa pessoa. Né? Tendo força, ele de algum jeito ele vai conseguir. Né? Mas como carece de força, às vezes ele fala algo, o espírito guardião fala, mas é interrompido. Né? O mal consegue interromper essa transmissão. E para que isso não ocorra, a nossa oração é focado para esse fortalecimento. Né? Então, quando vocês querem orar para alguém, pedir a Deus que
receba, o protetor dele receba forças, né? E automaticamente, né, isso traz mais benefícios, né, do que pensando só em eliminar o mal dessa pessoa. Estamos lendo esses testemunhos dessa época de Meishu Sama. O que a gente percebe bastante é que não tem essa palavra no português, né? No japonês é sunao. Sunao, o reverendo traduziu como fidelidade, amor, obediência, resignação, né? Tudo numa palavra só. Esse é sunao, né? O ser humano atual, ele é tudo menos sunao, né? Tudo contesta, tudo duvida, contesta, né? Tudo essa. E quando a gente lê esses comentários da época, a gente sente um sunao das pessoas, né? Uma pureza, uma inocência, uma coisa assim realmente dessa palavra, né? Sunao. Eu acho que é um caminho para a fé, quer dizer, o único caminho para a fé é, se não ser sunao com a fé, né? As coisas que acontecem na nossa vida acontecem por algum motivo, e ser sunao para aceitar, né, esses desígnios de Deus. E com esse sentimento de sunao, não abre brechas para o espírito secundário. E geralmente pessoas assim recebem muita proteção. O espírito protetor consegue atuar fortemente em pessoas com esse tipo de sentimento, né? Pois ele está aberto, né? Como o ministro Susumu falou, né? Da gente estar aberto a receber essas dicas preciosas, né, do nosso espírito protetor. E é sempre dois caminhos, ou esquerda ou direita, sempre dois caminhos, não tem 3, 4, né? O reverendo sempre falava que não abra a brecha para o seu coração. Ele sempre falava, pessoas que vêm, falam, vou no templo. Aí acontece alguma coisa sempre na hora que a pessoa fala, vou no templo, né? Acontecem N razões para a pessoa deixar de vir, deixar de dedicar, deixar de fazer uma parte do nosso aprimoramento espiritual. E com isso, o reverendo falou, você perde, né? E essas pequenas batalhas que a gente perde, que no final faz a diferença. Então, esse dia a dia, a consciência de vencer essas batalhas dentro da gente mesmo, faz com que seja o verdadeiro aprimoramento, né? Não precisa jejuar, não precisa ficar debaixo da cachoeira gelada, né? Não precisa fazer nenhum tipo de ascetismo. E sim essa consciência de que o dia a dia da gente faz parte desse aprimoramento espiritual, né? Meishu Sama falou que o grande aprimoramento dele foi ter dívida, não ter dinheiro para pagar e aguentar até conseguir um dia pagar, né? Imagine, muito moderna, muito nos dias atuais, né? Esse tipo de aprimoramento. E com isso, a gente tem visto pessoas crescendo na sua fé,
Mesmo essa pessoa que teve problema de engasgar, é uma pessoa que dedica bastante, né? Dedica e acredita que tem melhorado a família, tem melhorado todos que estão ligados com ela, né? E por essa dedicação firme, o protetor teve forças para poder salvá-la no momento que ela precisou. Então, é uma poupança energética, podemos falar, né? Você vai dedicando, e aquilo na hora que precisa tem essa energia, né? Então, pensando assim, né, num todo, sabendo que tudo é aprimoramento, né, tudo é bom para a gente, dá para criar uma tranquilidade maior no nosso espírito. Apesar dessa intranquilidade geral, no meio do turbilhão, né, no meio do furacão, você acha o centro do furacão. E o centro do furacão, vocês sabem, tem sol. Se você conseguir ficar bem no centro, o céu é azul no centro do furacão, no olho do furacão. O resto quanto mais na periferia, o vento 200, 300 km por hora. Né? Mas aquele centrinho, e mais do que nunca, a gente sente esse furacão no mundo hoje atual. E para onde a gente tem que correr? Né? Para esse centro. Tem aquele salmo que fala que as pessoas dedicadas, as pessoas com espiritualidade, assistem a essa aterradora situação do mundo, né? Quer dizer, assiste no sentido de que está no centro, no olho do furacão, vendo as outras pessoas rodarem, né? Então, para a lição de casa hoje, agradecer bastante ao nosso protetor, né? Na oração de hoje, imaginar nosso protetor, né? Agradecer o tanto que ele tem nos ajudado. E é igual aqui, às vezes em segundos determina nosso destino, em segundos. E nesse instante, nessa fração de segundo, ele falou direita, pulou para o lado direito. Muita gente pula para o lado esquerdo, né? Onde o trem vai passar. E a gente às vezes está distraído. E outro dia eu fui sair lá de Ribeirão Pires, tem uma saída lá, tem uma avenida de duas mãos, uma rodovia de duas mãos, que o pessoal corre muito. E eu fui sair para o lado, vindo para cá, para São Paulo. E eu sempre olho para o outro lado, né? Dos carros, na pista que eu vou entrar, os carros, se está vindo ou não. Aí eu vi que não vinha carro nenhum e entrei para a estrada. No que eu olhei assim, um caminhão estava na contramão do outro lado. Ele tentando ultrapassar um outro carro, e lá é um morro. E ele veio de baixo para cima. Quando eu vi um carro, um caminhão branco enorme na minha frente, aí a gente dá aquela, né? Nem pensa, né? Dá aquela tirada, questão de segundo. Né? E eu fiquei sabendo que teve acidentes que a pessoa tirou para o lado errado, tirou para o lado que também estava vindo um outro carro. Né? E aí, são segundos. Né? Só de pensar a gente fica meio... Mas é assim. Não tem outro jeito, senão a proteção de Deus. O que vai fazer? A gente tenta fazer o certo, mas às vezes o outro não está fazendo o certo. Né? Não depende só daquela coisa mental, fazer tudo direitinho. Né? Às vezes depende também uma ajuda, porque senão...
Então tá bom. Obrigado a todos pela presença e estamos indo para amanhã, né? Convidar a todos para a dedicação em Ribeirão. Né? Está ficando cada vez mais gostoso lá do trabalho de vocês, quer dizer, da dedicação de vocês. Não só a parte material, mas deixando o Makoto, né, em cada atitude de vocês lá. Então, espiritualmente, vem embelezando cada vez mais, né, ficando, pois todo mundo fazendo com amor, formando um novo ambiente lá. Obrigado a todos.